Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, está começando mais um Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram. Anote aí, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver diferentes propostas, as novidades da Harley Davidson na Colorado Concept. É uma moto para você curtir, passeios curtos e para você chamar atenção. Saudade, os 32 anos da morte do eterno ídolo Ayrton Senna. E o que eu acho que a gente tem que guardar são o legado dele, a perseverança, a humildade. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Da MotoGP na Espanha e notícias da Fórmula 1 na expectativa do Grande Prêmio de Miami. O Auto GP começa acelerando em duas rodas. Vamos falar de uma das marcas mais icônicas do planeta, Harley Davidson, e para isso viemos à casa da HD aqui em Santos, a Colorado Concept. Paulo tá até... Já estou descansando. Tá no sofazinho, parece um Tô no sofá. Ó, alto-falante aqui. Quanto tranquilo. Conforto, hein? Bem-vindo, Paulo. Muito. Obrigado mais uma vez. Né? Eu que agradeço. Aqui embaixo temos 3 modelos, apenas uma amostra. Vamos começar falando dessa aqui que você tá, que é uma moto bem confortável, que parece um carro, olha né? só, sofazão, hein? Tô no sofá da sala aqui, ó. Falta só ligar o home theater. Aqui é uma Ultra, né? Hoje a Harley chama de Street Glide Limit, mas isso aqui é uma Ultra, tá? Então é uma moto touring, uma moto bem projetada para grandes viagens, grandes percursos. Ela tem segurança, conforto, tecnologia, manopla aquecida. Você aperta o botãozinho aqui, ó, aí a manopla já dá aquela aquecidinha. Isso tem uma função muito boa em grandes trajetos. Sistema de entretenimento, som, porta-objeto, as pedaleiras avançadas ali para o piloto, né? Então, quando o piloto ele está aqui, ó, imagina ser aqui na estrada durante 4 ou 5 horas, cansa um pouco a perna. Então você abre as pedaleiras e aí você estica melhor, ó, você fica bem mais confortável. Então é uma moto que ela tem o propósito de uma moto de grandes percursos, de grandes viagens, né? Então ela tem essa utilização. Ela é 0 km, modelo 2026, foi toda repaginada. Então tem aqui os porta-objetos, aqui o telefone, você tem mais um aqui desse lado, que é outro porta-objeto. Aquela coisa de você guardar a carteira, um troco ou alguma coisa de maior valor para você guardar e ter mais acesso, né? É muito legal. Além daqui, ela tem os bagageiros dos dois lados, né? Os alforjes. E aqui atrás, eu vou desembarcar dela para ficar mais fácil para mostrar, né? Aqui você tem mais o Tour Pack, que aqui, além da toda a capacidade de você colocar uma mala aqui, coisa do gênero, né? Você ainda cabe 2 capacetes aqui. Os 2 capacetes você consegue deixar, travar aqui, ó, tá aqui a chavinha, você trava e vai para um restaurante e fica bem tranquilo, não precisa carregar o capacete. Essa já é uma outra pegada. Aqui já é uma V-Rod, né? Ela não é 0, mas ela tem uma quilometragem baixíssima. Deve ter 1.000, 2.000 quilômetros. Bem baixo, eu não lembro. Vamos olhar. Customizada. Aí, ó, 2.800 quilômetros.
Uma moto bem nova, e o último proprietário, ele comprou essa moto inclusive com a gente e ele decidiu fazer uma customização. Então, o tanque dela é diferente, toda a parte visual da moto está bem diferente, parte de espelho retrovisor, manopla, rabeta, e ele colocou um negócio bem legal que é a suspensão pneumática, né? Que ela desce, olha lá, isso eu acho bem legal, e ela também sobe. Olha lá, é a bomba, né, do hidráulico trabalhando, ela já sobe, olha lá. Isso é uma vantagem, né, no dia a dia. Isso é legal. Se a gente for ver, eu acho legal. É uma customização e faz com que a moto seja uma moto única, né? Banco é diferente, aqui também tem um material imitando o Alcântara. E olha o pneuzão da traseira. Você viu o pisca? Olha que legal. Onde é que está o pisca? Bem discreto. Bem discreto aqui, e aqui também está na bengala da parte da frente da moto. 1.250 cilindradas? Essa tem 1.250 cilindradas, ela tem menos cilindradas do que a Ultra, mas são concepções, construção de motores, a engenharia dos dois motores é bem diferente. Aqui, apesar de uma cilindrada menor, aqui te entrega muita performance. Paulo, o que falar dessa Breakout, hein? Essa é também um modelo clássico eu gosto. Harley. A minha primeira moto, eu costumo dizer, sem qualquer tipo de arrogância, não é esse o objetivo, mas eu nunca tive, a minha história, eu nunca tive moto quando eu era mais jovem. Eu entrei no mundo das rodas por conta da concessionária Harley Davidson, que funcionava aqui nesse mesmo prédio, né? E a minha primeira moto, eu costumo dizer que eu nunca tive moto, eu sempre tive Harley, né? Que são coisas diferentes. Outro patamar. Não é uma questão é que a concepção é outra, né? E a primeira Harley que eu tive foi exatamente a Breakout. Eu acho essa moto bonita, estilosa, os cromados combinam com esse design da moto, essa roda que eles voltaram com esse desenho de roda que já tinham usado no passado, voltaram agora. Maravilhoso. É linda, linda. E eu acho que esse contraste do cromado com o preto, o painel de instrumentos suspenso em cima da mesa aqui no guidão. É uma moto muito bonita, muito estilosa. É uma moto para você curtir, passeios curtos e para você chamar atenção. Essa moto você chama muita atenção. Muito legal. Agora no showroom, no piso superior, temos vários modelos. Aí tem mais. Aí tem a escolher ali. É porque aqui é o nosso DNA, né? Esse prédio tem toda uma história em cima da marca Harley Davidson. A gente mesmo tem uma base de clientes. A gente tem mais de 1.000 motos Harley vendidas em Santos. Então nossa base de clientes, ela é muito forte. A gente chegou num passado recente a trabalhar com outras marcas, até mesmo com BMW, com Triumph, mas o nosso DNA, o nosso cliente, ele espera muito mais da gente em relação à Harley do que outras motos. Lembrando do pós-vendas, né? Uma oficina espetacular que você tem aqui em cima. A gente tem a oficina aqui e hoje a gente é uma oficina especializada. Então tudo ainda que diz respeito ao universo, ao mundo Harley Davidson, a gente tem condição de fazer a manutenção. E o mais legal é que tem sempre uma novidade. Eu vi essas daqui chegando, isso é o mais legal, sempre uma novidade, né? É mesmo, você estava aí quando chegou. Sempre tem uma novidade. Na Moto Zero, para nós é fácil. Ah, Paulo, não gostei da preta. Eu quero sei lá, a cor dessa moto aqui, cinza, né? Que é um cinza concreto, o Durepox. Perfeito, tá bom. Me dá uma semana que eu trago a moto para você. Então a Moto Zero para nós é bem mais fácil, tá? A moto usada, ela é cada vez mais difícil. Por quê? O nosso padrão de qualidade. É muito difícil a gente encontrar moto que tenha o padrão colorado. Muito difícil. Então a gente também tem, mas aí é muito aquilo o que tem. É difícil a gente procurar uma moto, eu quero essa moto, mas eu quero ela na cor verde. Ô filho, difícil, viu? Difícil, eu vou fazer o máximo, mas moto usada é muito mais difícil da gente conseguir. Paulo, quem quiser conhecer o padrão HD, essas maravilhas aqui, vamos fazer aquele convite tradicional, vamos lá, né? Alexandre Além Pulano. Dos carros do showroom. Gente, temos dois mundos aqui. São dois mundos, mas são dois mundos que se conversam, né? Muito cliente nosso de moto passou a ser nosso cliente de carro e alguns clientes de carro acabam virando cliente de moto também. Isso é muito legal, essa transição, né? Eu acho que a gente consegue mostrar para o cliente, mesmo que ele não seja usuário de moto, isso faz com que a gente seja diferente do mercado.
onde além, obviamente, do nosso padrão de carro e padrão de moto, você não tem hoje uma loja com a nossa qualidade, com a nossa credibilidade que transite nos dois universos de 4 e de 2 rodas. E o convite? Alexandre Herculano 225. Venha para Colorado. Grande Paulo. Obrigado. Aquele abraço. Obrigado mesmo. A seguir tem o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Voltamos depois de uma rápida parada. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É o Momento Velocidade que chega falando primeiramente da MotoGP, na semana do GP de Miami. Você que nos acompanha na primeira edição no programa, sábado, 19 horas,
ainda não sabe nada do resultado do GP de Miami, mas a corrida é neste final de semana, falaremos apenas no outro. A MotoGP foi à Espanha, em Jerez de la Frontera, e teve a vitória na Sprint Race do Marc Marquez em dobradinha com seu companheiro de Ducati, Francesco Bagnaia. Parecia que a Ducati faria ali uma festa dentro do circuito de Jerez, mas não foi assim, porque na corrida a vitória ficou com a Ducati Gresini, do outro espanhol irmão do Marques, o Alex Marques, porque o Marques caiu, tomou um tombaço danado. Na sprint ele já tinha tomado um tombo e saído reto por causa da chuva e voltou pela grama, e pediram até punição que não foi dada quando ele entrou no box para trocar de moto. Ele acabou na última curva atravessando a grama. No meu entender, passivo de punição, mas realmente não foi punido o Marc Marques. Acabou caindo feio, muito feio, e o irmão foi para a liderança e venceu a corrida. Vale lembrar que o Marco Bezzecchi ficou em segundo, lidera o campeonato, e o Fábio Di Giannantonio em terceiro. Eu acho que a questão da Ducati, a mim me parece que é uma questão difícil porque engloba a parte de motor. Tanto é que o Francesco Bagnaia quebrou e abandonou, o que é raro de ver na MotoGP. Não importa detalhes de quebra ou isso ou aquilo, o que importa é que há realmente uma diferença nessa Ducati de fábrica em relação às demais, e me parece puramente de potência, o que é algo bastante raro de se ver na MotoGP. E agora nós teremos o momento de transição ainda ano que vem, né, para a moto de 850 cilindradas, depois, né, daqui a 2 anos, e a situação fica bem complexa do ponto de vista dessa questão da potência da Ducati. Bom, enfim, foi o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, a MotoGP, que tem a liderança do Marco Bezzecchi. Falando da Fórmula 1, nós aguardamos aqui o GP de Miami. Esse GP de Miami eu acho que é muito importante que a gente frise, porque é uma coisa bastante interessante notar o que a Fórmula 1 vem fazendo numa luta tão grande para mudar o regulamento, né? A questão principal aí é uma questão de mexer na parte elétrica, como eu vinha falando desde o início, e isso vai acontecer já no GP de Miami. Ora, a FIA, através do seu diretor técnico, Nicolas Tombazis, um diretor técnico extremamente competente, que passou por grandes equipes, é o diretor de monopostos, ele deixou claro que concordou com o Domenicali em vários aspectos das suas declarações, que é o chefe da FOM, né, o Domenicali, em função de que a Fórmula 1, palavras do Tombazis, não pode ser refém das montadoras. Então, esta Fórmula 1 que nós estamos vendo, ela está como as montadoras querem e pode, inclusive, trazer mais montadoras. Dinheiro não aceita desaforo, eles pensaram isso num primeiro momento, só que acabam perdendo dinheiro na questão esportiva. Porque o carro não pode, na Fórmula 1, ser um carro tão dependente do motor elétrico. O que vamos ver em Miami? Entretanto, que eu já falei no programa passado, em outros programas, e agora no passado, inclusive nas modificações, no programa passado, principalmente o super clipping. Agora, quando o piloto colocar o pé embaixo na reta, a energia vai ser distribuída durante toda a reta, não deve chegar a uma velocidade maior do que se espera, inclusive em relação ao ano passado, mas pelo menos o motor a combustão estará funcionando plenamente e não apenas para recarregar a bateria em alguns momentos. Esse é um ponto fundamental do super clipping, entre tantos outros pontos. Então, a questão das equipes agora é a aerodinâmica, pneus e deixar um pouco de lado essa questão elétrica. Vai resolver de imediato? Não, não vai. Mas a Fórmula 1 e sua direção, né, Fórmula 1 sentiu que a coisa não foi legal para os fãs. Ah, mas eu achei bom. Claro, é um direito. Maioria achou bom, não sei. Está dividido. O que importa é que a corrida em si, esportivamente, não pode depender tanto de parte elétrica. Ponto final. Já existe, inclusive, no mundo, há 12 anos, a Fórmula E. Acabou. Antes não existia, né?
Então, não pode ser uma fórmula elétrica dependente. O Nigel Mansell deu uma entrevista espetacular, pena que eu não posso reproduzir para vocês aqui, onde ele disse que ia ser execrado, mas que ele não admitia o nível de falsidade que chegaram às ultrapassagens. O DRS é uma coisa. Agora, esse passe e repassa, o Mansell falou, deu vários exemplos, inclusive de conversas que ele teve com o Lando Norris, o seu compatriota, campeão do mundo. Então agora é aguardar o que vai acontecer em Miami, mas seguramente teremos uma outra corrida e agora nós vamos ver esses dados de Miami, do que a parte elétrica vai fazer pelo carro. Então eu espero que essa artificialidade, porque é realmente artificial demais o que vem acontecendo, ela desapareça em grande parte, mas não toda, longe de ser toda, certo? Vamos aguardar o GP de Miami. Semana que vem eu volto comentando. Uma corrida que eu espero que seja muito melhor em termos esportivos. Tecnicamente é uma coisa. Esportivamente, uma corrida melhor, com mais gente brigando pela vitória e menos passa e repassa artificial. Obrigado, fique conosco, tem mais programa e até semana que vem. Tchau. Depois do intervalo, uma homenagem ao eterno ídolo Ayrton Senna, que morreu há 32 anos em Imola, na Itália. Não saia daí! Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moegas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com.
Ayrton Senna é exemplo de perseverança, gênio. Um cara que realmente acreditava na sua capacidade. Trabalhador incansável do esporte brasileiro. É um cara obcecado pela perfeição, pela vitória. Ele foi um herói nacional. Determinação, garra, perseverança, amor ao esporte, exemplo de amor à pátria. Ao longo da carreira, Ayrton Senna proporcionou vários momentos emocionantes. Com Senna nas pistas, a emoção era garantida, mesmo quando ele não subia ao pódio. O paulistano Ayrton Senna da Silva começou a carreira aos 13 anos nas provas de kart, como a maioria dos pilotos. O kart montado pelo pai se tornou o principal brinquedo na infância. Foi tricampeão brasileiro e conquistou 2 vezes o sul-americano da categoria. Na Fórmula Ford, Senna também acumulou títulos. Em 1983, conquistou a Fórmula 3. Aos 24 anos, Senna começou na principal categoria do automobilismo. A estreia foi na Toleman, no dia 25 de março de 1984, pilotando em casa no Grande Prêmio do Brasil. A expectativa era grande, mas Senna teve que abandonar a prova na 8ª volta por causa de uma falha no motor. Na primeira temporada na Fórmula 1, Senna terminou o campeonato na 9ª posição. Em 1985 e no ano seguinte, Senna pilotou a Lotus e logo na segunda corrida pela equipe deu um show na chuva em Portugal. Largou na pole position e venceu a prova. Ayrton Senna também foi piloto da Williams. As maiores glórias foram com a McLaren. 3 títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991. Uma das vitórias épicas do brasileiro foi no GP do Brasil em 1991. Senna venceu disputando as últimas 7 voltas com apenas uma marcha. A primeira vitória do piloto no país teve um final emocionante. Depois da vitória espetacular em Interlagos, 2 anos depois, Senna fez o impossível ao ultrapassar 4 pilotos, entre eles Michael Schumacher e Alain Prost no GP da Europa, e venceu a prova de Donington Park. A última vitória no GP do Brasil foi em 1993. Mais um show de Senna em dia de chuva. Ao final, emoção dentro e fora da pista. A torcida não se conteve e carregou o piloto nos braços. Os triunfos e ações tornaram Senna um herói nacional. O piloto nos deixou de forma trágica aos 34 anos, em 1º de maio de 1994, depois de colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, a mais de 200 km por hora. Foi um dos dias mais tristes da história da Fórmula 1, um dos momentos de maior comoção. O piloto brasileiro conquistou o coração de milhões e milhões de torcedores nos 4 cantos do mundo, que se reuniam aos domingos para assistir o protagonista de corridas incríveis. E com esta homenagem ao eterno ídolo Ayrton Senna, ponto final no AutoGP.
Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.